Oi, gente! Os filmes que remontam da Idade Média sempre dão uma passadinha por cenários que mais parecem de contos de fadas. São paisagens recheadas de florestas que parecem encantadas, montanhas que guardam segredos, prados por onde cavaleiros marcharam durante as grandes conquistas e castelos, muitos castelos que só por existirem já parecem pura magia. Essa é uma terra que existe e é um destino recheado de histórias, de arquitetura, de arte, que atende muito às necessidades dos fãs de cinema. Filmes como Coração Valente, Highlander, 007, Operação Skyfall e até a saga Harry Potter tiveram cenas rodadas por lá. Tudo isso leva a crer que Hogwarts existe de verdade. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem. Nosso GPS de hoje está programado para a Escócia, um país cheio de lendas que faz parte da região administrativa do Reino Unido e é famoso pelas saias masculinas, as chamadas kilts. O país tem mais de 3.000 castelos e, para os interessados, alguns estão à venda. Apesar da fama do monstro do Lago Ness, o animal símbolo da Escócia é o unicórnio, que é visto como símbolo da masculinidade, pureza e alegria. Mas nem só de lendas e conto de fadas é feita a Escócia. Edimburgo, a capital, oferece inúmeras opções para os notívagos que estejam à procura de um bom e legítimo Scotch ou de uma nova experiência que tem tudo e para todos. Vamos lá? Ajuste seu GPS, pegue uma taça de vinho e hoje pode ser um whisky. E venha comigo. Eu sou o Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. Neste episódio eu recebo a minha amiga, a arquiteta Carol Daudi, que eu conheci numa viagem e acabei virando membro da família. Carol, muito obrigado pela presença no nosso mapa de viagem. Seja bem-vinda. Obrigada. Carol, a Escócia é tudo isso que eu falei mesmo? Tem muito de conto de fadas? Tem muito de conto de fadas. E tem muito... você esqueceu uma coisa. O quê? Game of Thrones. Game of Thrones, é verdade. Tem isso também. Muita coisa. Muitos lugares foram filmados lá. E quando você parte pra ver aquilo, encarar frente a frente ao vivo, é como se sentir mesmo dentro de uma cena de filme? É surreal. Parece que a gente... Porque muitos daqueles lugares que eu penso... Stonehenge ninguém sabe falar de quando veio, mas tem formações que eles empilharam pedras, parece umas cabanas, umas coisas... É coisa de 2.000 anos antes de Cristo. Isso, ninguém tem ideia de como que foi, por que tá lá. Então tem várias coisas parecidas, aquelas casas que a montanha parece que cresce uma grama em cima do telhado da casa, assim, junta, a casa é pregada na montanha e vem a grama e passa no telhado assim reto. Muito daquilo, que são casas que têm 500, 600, 700 anos. E o que te fez escolher a Escócia como destino? Foi por acaso, a gente estava em Pirenópolis, eu, minha mãe, a Súria, a Regina, e aí minha avó tinha falecido há pouco tempo, e tinha um dinheiro que minha mãe ia herdar, falou, não vou consertar a vida de ninguém com esse dinheiro, vamos viajar pra gente fazer alguma coisa que a gente não esqueça com o dinheiro. Aí eu tava assim, zapeando no celular, falei, mãe, a Escócia tá com promoção de passagem. Sentamos ali na hora e tiramos a passagem para a Escócia. E foram quantas pessoas? Nós 4. Eu, minha mãe, minha irmã e a Regina. Em que época vocês visitaram o país? Mês de junho. Calorão. Para a Escócia. Máxima 18 graus. Para o goiano, frio. E aí, conta pra gente, vocês se locomoveram como por lá? Vocês chegaram a alugar carro? Alugamos carro. Os primeiros dias a gente ficou em Edimburgo, então a gente andou a pé mesmo, que a gente estava bem centralizado. E alugamos carro para andar no interior. Como que foi esse roteiro? Vocês saíram de onde? Foram para onde? Até onde? A gente começou por Edimburgo e subiu para dormimos em Fort William, porque ali perto já estava a ilha... esqueci. Uma das ilhas. Ilha de Skye. Ilha de Skye. Aí a gente foi na ilha de Skye, que é lindíssima. Aí voltamos, dormimos em Fort William. Não tem noite, gente. Não vai com essa muita esperança assim, não, porque a gente quase passou fome, quase que não acha restaurante aberto. Descobrimos que os restaurantes fechavam 9 horas da noite. Era dia. Ainda tinha luz solar. É, verão, né?
Então fechava tudo às 9 horas. A gente só comeu porque o hotel resolveu fazer um jantar pra gente. Mas você fala isso no interior. No interior. Em Edimburgo, diferente. Edimburgo não. Edimburgo Tá, então vamos falar dessa história, dessa parte do interior. As noites, então, zero. Bom, eu não vi noite em Fort William. Como depois a gente ficou em Inverness. A gente ficou num castelo e a gente ficou mais afastado. Então, Já nós vamos chegar lá para falar dele. É um país exemplar, você diria? acho. Por quê? O que tem de tão especial na Escócia que outros lugares não tenham? Povo educado, solícito. As ruas, as coisas, as cidades, os monumentos são limpos, organizados. Eu não vi pobreza. Eu andei de carro, eu não vi pobreza, não vi casa ruinzinha, pobrezinha, favela, aquelas comunidades, Sim. mas não vi pobreza. A gente dirigindo do lado errado da rua, no lado errado do carro. Errávamos o tempo todo e entrar na rótula ao contrário. É porque é o lado inverso, né? A mão esquerda. Então, toda hora a gente dava fora, um fora atrás do outro. Eles numa educação, numa paciência, esperava a gente consertar e voltar pro trânsito. Então, assim, para você ter ideia, muitas rodovias têm uma única via para ir e vir. Então, tem bolsões, que quando você vê que tem um carro vindo, você entra no bolsão e espera o carro passar. Isso é só em lugar que o povo é educado. Lugar avançado, de gente evoluída. Isso. Entendeu? Só em lugar que o povo é educado. Caso contrário, isso não funciona. Né? Então, eu achei tudo muito organizado, gostei muito. Hospedagem. Hotel ou imóvel alugado por temporada? Lá é o berço do Bed and Breakfast, que é onde nasceu a ideia do Airbnb. Né? Então, é o mesmo preço de hotel. Não compensa, então, se alugar nada. Não. Hotel você já tem tudo pronto ali. Eu sou fã do Airbnb, eu só viajo hoje com Airbnb. Eu não faço questão de hotel, porque eu nem fico nele. Mas lá eu comecei a montar, eu sou daquela que monta a viagem inteirinha, no pacote. Então, eu comecei com Airbnb. Quando eu vi o preço de hotel, eu sempre faço comparação, não fazia sentido. Isso em todos os lugares que vocês ficaram? Todos os lugares. Em Edimburgo, a gente ficou centralizado em hotel. Não usamos Airbnb. Era o mesmo preço. Que coisa. Isso é bom, né? E o hotel tem todos os serviços também? Não precisa de você? Não, são hotéis... A gente não ficou em hotel em redes. Ficamos em hotéis menores, mas muito legais, assim. Não é aquela... A gente pensa em Europa, que a gente pega, assim, centro da Europa. Os prédios velhos, que não tinha banheiro, aí vem com aqueles triangulinhos de plástico e pega e enfia lá no canto do banheiro. Aí você vai lavar o cabelo, você molha o quarto, porque você abre o... Então, não é aquilo. Uma cápsula. É uma cápsula. Não é aquilo. É uma coisa normal. E fala da comida escocesa. Restaurantes, lanchonetes, como é que é tudo isso? Existe essa divisão entre... uma diferença grande entre a capital, Edimburgo, e as outras cidades do interior? Eu não fui em Glasgow, porque Glasgow, eu penso que é o comércio. Sim. É o centro comercial forte. Edimburgo é o tradicional. Seria Roma e Milão. Sim. Eu não fui em Glasgow, porque era para baixo, a gente queria andar nas Highlands. Então, o que eu vi de Edimburgo é uma cidade grande e tudo mais, mas uma cidade tranquila. Eu não vi trânsito, eu não vi esse tipo de coisa complicada, que eu acredito que pode ser que aconteça mais em Glasgow. E o que você comia lá? O que era a comida como que vocês iam atrás de restaurante? Fish and chips. Fish and chips, todo lugar tem fish and chips. Haggis, não deu para experimentar haggis. O que é haggis? É uma buchada, é um bucho recheado. Isso me atrai. Com sangue, com esse tipo de coisa. Uma coisa bem bárbara. Gente, não deu não. O cheiro não deu nem pra eu beirar aquilo, não. Então você ficou no fish and chips? Fiquei no fish and chips, e minha mãe ficava na sopa do dia. Aí, de vez em quando, tinha umas coisinhas mais diferentes, frutos do mar, esse tipo de coisa. Lá, farinha de trigo é menos comum, eles usam muito aveia no lugar do trigo.
Mas a comida, no geral, é bem gostosa. Cara? Não. Eu tava sem grana nessa época, e aí minha mãe deu um tanto de dinheiro, deu 500 libras para mim, 500 libras para minha irmã. Minha irmã tinha dinheiro, comprou mais, levou. Eu não tinha, eu viajei com 500 libras, ainda falei pro pessoal, eu que vou fazer o roteiro, vocês estão perdidos, porque eu vou fazer em cima de 500 libras. Eu voltei com 50. Você é econômica, né? Mas eu não bebo, né, Rimei? Vocês bebem, né? Falar em beber, se vai à Escócia tem que tomar uísque, certo? Certo. Como são os locais para degustação da bebida? E tem as destilarias, você vai em Como é que funciona? É como visitar uma vinícola? Vinícola. Me fala como é isso. Você já organizou tudo daqui? Chega lá, paga na hora? Como é que é? Não, você vai lá e faz na hora, e todas elas têm as lojas, tem os uísques que só vendem na loja da destilaria. Mas o melhor passeio para você fazer com relação ao uísque, em Edimburgo tem a Royal Mile, que é a milha de rua que separa o castelo inglês do castelo escocês. Qual que é essa diferença? Porque um dia existiu uma rainha da Escócia. Sim, sim. Agora a Inglaterra não deixa. A Inglaterra deixou voltar ao parlamento escocês na década de 60. Então, eles não têm rainha. Então, é para o uso da rainha, do rei da Inglaterra. Né? Entendi. Mas é uma milha que liga. Na verdade, a cidade de Edimburgo é muito interessante. Ela era uma cidade super medieval, diferença de 2 metros de uma casa para outra. Assim, a rua era 2 metros só de largura. E um belo dia, eles pegaram e fizeram uma laje, assim, na altura de 3, 4 andares, porque era uma cidade fortificada, né? Então, eles fizeram uma laje, cortaram a cidade assim, na altura de 3, 4 andares de cada prédio e fizeram a cidade de novo para cima. Então, existe um tour que você faz pela cidade de baixo, que está enterrada, porque teve um cara, um ferreiro, que morou lá até morrer, ele não aceitou mudar. Então, você anda nessa cidade medieval. Esse tour é uma das coisas mais interessantes que eu já vi na vida. É a parte histórica. O que se vê lá embaixo? Você entra nas casas das pessoas, você anda tudo como era. Você volta à Idade Média. Sim. Você anda na rua, você anda nas casas. Aí eles contam da peste quando teve, e como as pessoas moravam. Muito interessante. Esse tour, para mim, é uma das coisas mais interessantes. Eu vou depois falar só dele. Não, vamos falar agora. Você pergunta do uísque, deixa eu só terminar. Termina, vamos ao uísque. Empolguei aqui. Em frente a esse tour que eles meio que fizeram um buraco para a gente fazer essa visita, em frente a esse tour tem o Museu do Uísque, que foi a maior coleção de uísque, que era de um brasileiro, e foi doada para a Escócia, com a seguinte condição: não podia abrir nenhuma garrafa. E vai fazer o que com esse uísque, meu Deus? Tá lá, tem garrafa que já começou a evaporar, que tem menos uísque. Então, você faz o tour, entra num carrinho, vai te explicando como é que faz o uísque. No final, você tem uma degustação, porque são 4 regiões fabricantes de uísque: Lowland, Highland, Islay e Speyside. Então, cada uísque desse tem uma característica. E aí você tem, como nós éramos 4... deu para experimentar os 4 uísques. Eles te dão um papel assim muito legal, cada cantinho tem um cheiro de cada uísque. E lá, viu, gente, bebe com água. É mesmo? Ou cowboy ou com água. Mas é cowboy. Mas eles bebem com água. Quando você põe água no uísque, é que você sente esse aroma mais intenso de cada região, que caracteriza a região de produção do uísque. Então tem esse diferencial. Tem. E nós aqui nesse calorão bebendo uísque cowboy. Ou com gelo. Eu nunca tomei com gelo. Errado, entendeu? Então o gelo não está completamente errado. Eles bebem, é um copinho, tipo uma tacinha assim, e eles põem água nisso. Não é o copo chato que a gente está acostumado. E esse tipo de degustação, ele pode ser feito, você vai até lá, compra-se ingresso, entra, chega na hora, precisa marcar com antecedência, chegando e fazendo. Tá, então agora vamos de novo, agora eu gostei dessa história da cidade medieval lá embaixo, subterrânea. É muito legal. Isso é um tour que é feito por qualquer pessoa? Você entra, paga-se para isso? Compra ingresso e você vai ter um guia. Quando eu fui era português ou espanhol, as nossas opções, ou inglês. Aí você... Não tinha português, gente, desculpa. Era só espanhol e inglês. Aí a gente entra no tour. Entrei no espanhol por conta da minha mãe e a gente foi. Eles ficam caracterizados com roupas medievais, os guias,
e a gente vai andando e ela vai explicando tudo o que acontecia lá. Muito interessante, assim, a explicação. Um resumo, assim, as pessoas com menos dinheiro moravam no térreo. À medida que vai subindo, era melhor poder aquisitivo. Mas à medida que vai ficando muito alto, porque chegava a ter 6 andares, era pobre de novo. Então eram os do meio, só que valeu a pena. Os do meio, só que valia a pena. Por quê? Aí eu entendi por quê. Os apartamentos mais simples eram um cômodo de mais ou menos uns 20 metros quadrados. Morava uma família de 5 pessoas, em média, nesses cômodos. Não tinha banheiro, era um cômodo, um quadrado. Aí, no canto, tinha um balde. Que era o banheiro. Que era o banheiro. E aí trazia-se água nesse balde também para dentro da casa. Aí você enchia de água e trazia. E ali naquele balde as pessoas iam fazendo as necessidades até o fim do dia. No fim do dia, normalmente a pessoa mais nova da família pegava o balde e despejava. Chegava na porta da casa, gritava, Gardelu. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Esvaziava o balde na rua. Gardelu. Gardelu, gritava e jogava o balde na rua. Por que o térreo é o lugar do pobre? Porque espirrava tudo e fedia, né? Entendeu? E os mais altos? Os mais altos, porque era mais difícil chegar lá, né? Você tinha que subir escada, não tinha elevador, tinha que subir escada. Escada rústica, né? O negócio. E lá é só isso, vamos dizer assim, é a parte histórica da coisa. Só funciona mesmo para visitação. Só para visitação, não tem mobília, não tem nada disso. Só a casa que era desse ferreiro que ainda está mobiliada com as coisas dele. E aí, e quanto tempo demora mais ou menos esse tour? Uns 40 minutos, 1 hora, mais ou menos. Isso é bom, hein? Dá para conhecer muita coisa. Dá. Aprender um pouco do que foi 400, 500 anos atrás. A gente ficou um dia na Royal Mile. Um dia. Que você visita, porque tem a abertura do castelo, que vem eles vestidos a caráter, de kilt e tudo mais, e tem abertura, tem uma... É uma dança, mas é quase, né? Aqueles... os guardas e tal. Aí você visita o castelo e depois você tem o castelo no final também que você pode visitar. E no meio do caminho, uma série de coisas. Como é que foi? Vamos falar de novo desse trajeto seu. Você saiu de Edimburgo e foi subindo. Uhum. Como é que é esse caminho? É tudo aquilo que a gente olha para os lados lindo, e montanhas, florestas. Aí tem hora que você sobe, aí quando você vê tem a neve tá aqui, você tá no verão, mas o pico da montanha tá nevado ainda. Então você anda do lado da neve, o povo andando de camiseta. Porque é verão, né? A goianada surta, porque ninguém tá entendendo nada. E muitos castelos. Eu fui no castelo que gravou um filme Dalton Webb. Ah, sim, aquele. Ah, eu achava que aquilo fosse na Inglaterra, na Escócia, então. Na Escócia. Eu fui no castelo. Não no castelo deles. No filme eles vão passar. Não é no palácio de campo, é no castelo. No castelo que eles vão visitar na Escócia de um parente deles. Eu fui nesse castelo. Eu fui no castelo dos MacLeod, lembrei daquele que não morria lá, o Highland. Lembra? Highland. Uhum. Fui no castelo do clã MacLeod. Todos eles você visita, entra, tem a parte privada da família, mas você visita os castelos tranquilamente. Dá para escolher uma coisa que você mais gostou nisso tudo? É possível? Eu gostei demais desse tour embaixo, da cidade embaixo, que ficou enterrada, na verdade, né? Esse, para mim, foi o mais legal de todos. E assim, a gente vai na Bahia, tem que ir no Pelourinho. Você vai na Escócia, tem que ir no Lago Ness. Viu um monstro? Procurei, mas não achei monstro nenhum lá, não. Não achei monstro. Essa lenda é muito ativa, muito viva lá ainda? Sim, tem os bonequinhos, tem tudo turístico para você curtir essa história do monstro do Lago Ness. Mas você falou que não chegou aí nas famosas Pedras de Callanish, né? Para quem não sabe, as Pedras de Callanish trata-se de um círculo de pedras enormes que são situadas nos arredores da cidade de Inverness, nas terras altas da Escócia. Aliás, tem um seriado chamado Outlander,
Foi gravado lá, nessa região de Inverness, que é através dessas rochas, acidentalmente, a Claire, que é a personagem do... É abduzida. Ela é uma espécie de abdução através de uma seita de bruxas que, no ritual, né? Ela é abduzida e viaja de 1945 nos Estados Unidos, que é onde ela vive, a época que ela vive, para 1743, quase 200 anos atrás, através dessas pedras. São pedras famosas, você não chegou aí até lá. Não. Mas é uma forma de querer voltar também, né? Para poder conhecer essa parte. Não, eu tenho que voltar com o marido, ele não foi, né, gente? Eu não bebeu uísque, eu tenho que voltar com o marido. Mas elas são bem ao norte. Elas não são muito perto de Inverness, não. Elas são bem ao norte mesmo. E pelo que eu li na época, a mais famosa é Stonehenge, mas tem 3 formações dessa. Tem 3 locais que têm as mesmas formações. Isso tem muito a ver com o misticismo deles também, né? Eles falam muito nisso. Mas é a terra dos rituais celtas, Sim. Da bruxaria, onde nasceu a bruxaria. Exatamente. Fantástico. Adoro. Carol, você se hospedou num castelo. Como é que é essa experiência? E outra, como foi para isso acontecer? Também. É como uma pessoa está aqui no Brasil, vou para a Escócia, quero me hospedar num castelo. Daqui ela se organiza tudo ou não há necessidade disso? Como é que funcionou isso? Não, tranquilo. Eu reservei como se eu reserva um hotel. Sim. É caro? Não. Mesmo valor de um hotel? Mesmo valor. É um hotel, na verdade, né? É um hotel. Eu não fiquei na casa principal, que é o castelo. Sim. Eles têm chalés. Sim. E esses chalés são 4 a 5 suítes, cada chalé, que tem sua sala, sua cozinha. Com café da manhã, almoço, jantar, do mesmo jeito. Isso. Então, a gente ficou num chalé desse, que foi muito legal. E você podia usar as dependências do castelo. Mas você faz um tour, você visita o castelo, Sim. Conhece tudo. É uma grande experiência isso. É muito interessante. O que você viu de muito interessante lá? Menina, a gente gosta de cozinhar, não gosta? Sim, muito. As panelinhas de cobre, as panelas de cobre, tudo. Ainda na cozinha, todas originais, as panelinhas, entendeu? Trouxe uma. E já usou? Já. Hogwarts, ficou apenas nos filmes de Harry Potter? O castelo, sim, mas o trem tá lá. O trem tá lá, você viu. De lá. O trem é de lá, ele é visível. Aquela ponte onde o trem passa, tudo aquilo existe ainda. Existe, é lá perto de Fort William. Parece que tem muita história para contar. Você tem alguma que você pode contar pra gente do que aconteceu por lá nesse período? A história do Gardelu Vamos lá. virou meme dentro da viagem. Como Toda hora assim? que alguém precisava ir no banheiro, eu vou ali no Gardelu. A história do Kilton, a gente não conseguiu tirar a verdade. A minha mãe ficou toda assanhada, mas não resolveu nada. Mas deixa eu te perguntar, os tocadores de gaita de fole, por exemplo, eles se vestem a caráter, né? Você os vê ou tem shows para isso? Como é que é? Não. Como você os vê na rua? Eu não vi. Eu vi nessa apresentação na abertura do castelo. O chefe, o que vai na frente, ele toca a gaita de fora. Foi a única vez que eu vi. Eu não vi igual a gente vê na Argentina, show de tango. Show de tango. Não vi isso, não. Isso é uma coisa... Eu entendi e li a respeito que é uma coisa tradicional, que são aberturas de eventos que toca a gaita de fora. Vocês ficaram quantos dias? Ao todo, 12. E nesses 12 dias na Escócia, o que você traz de... O que te marcou mais disso tudo? Numa viagem como essa, quando a gente fala, um local que é usado para gravar grandes filmes, séries de filmes, inclusive, seriados, que tem essa magia toda, né? A energia, a cultura celta, tudo isso. Traz alguma coisa que marca? Muda alguma coisa na gente? Eu tenho mania de viajar e estudar a história, o geral da história do lugar que a gente está indo, para a gente entender. Tudo é Queen Mary, né? Tudo lá é baseado é a heroína deles, é a rainha, que tentou levantar a Escócia para tirar a Escócia debaixo do braço da Inglaterra. E ela perdeu, essa guerra foi perdida e ela foi traída pelo próprio povo. Então, ela ficou clandestina dentro do próprio país. Ela era prima da Rainha Elizabeth, aquela Elizabeth, a ruiva. E aí ela pede guarida. Só que ela tinha levantado contra a Elizabeth.
A Elizabeth falou assim, sim senhora, pode vir. Né? E enfiou ela numa cela e ela morreu nessa cela. Então, a heroína deles é essa rainha. Tudo é a rainha Maria, né? Seria Queen Mary. E o que eu acho interessante da história da Escócia, e que me revolta um pouco, é isso, a Inglaterra não deixa a Escócia ser um país com as próprias pernas. E aí eu fui entender, mas por quê? O que a Escócia tem? Porque é um país muito frio, muito tudo, para cultivar coisas é complicado. Tanto que o trigo não vai para frente, é a aveia que vai, você está entendendo? Por que é? Mas é o maior celeiro intelectual. É um dos maiores celeiros intelectuais do mundo. Então, cientistas famosos, penicilina, barará, entendeu? Tudo teve um pé na Escócia. Aí você fala... Aí você começa a entender por que a Inglaterra não libera a Escócia de jeito nenhum. Mas é um povo que eu acho que não tem nada a ver com o povo inglês. É um povo sofrido, simpático, educado, gente boa. Você entendeu? Que não tem aquele cinismo característico Carol, do inglês. Um povo que inventa o uísque, que toma o melhor uísque do mundo, não pode ser diferente. Não pode. O mapa de viagem é visto por muita gente, principalmente para quem quer viajar. E qual seria a dica para quem quer ir para a Escócia? O que você alerta, o que você indica, o que você diz para quem quer viajar e conhecer a Escócia? O que é de mais importante? Planejamento. Bastante planejamento. Eu nunca vi, nunca topei assim, com um pacote pronto para viajar para a Escócia. Deve ter algum em algum lugar, mas... E eu acho interessantíssimo esse tour. Eu não fui para o sul da Escócia. Eu senti falta de, pelo menos em Glasgow. Mas as Highlands, a Ilha de Skye, para mim, a gente teve que escolher, porque não dava tempo de fazer tudo. Então, a Ilha de Skye é fantástica. Entendeu? Eu acho que é tudo lindo, maravilhoso, é paisagem, não precisa fazer trekking em lugar nenhum para chegar em lugar nenhum. Porque é tudo bonito. Tudo você chega de carro, é tudo organizado, civilizado, você chega de carro, é bonito. A gente chega tem um penhasco na Ilha de Skye, que a gente chega nele, o mar tá lá embaixo e tem um córregozinho, assim, um fio de água que cai. Virou uma cachoeira gigantesca. Bom, não cai, né, gente? Porque venta. A gente molha, a gente molha de baixo para cima, e vem. E é a coisa mais linda do mundo esse lugar. Estava tentando lembrar o nome dele, tem um nome engraçado. O escocês tem muito isso, ele é tido como bruto, rústico, né? Mas eu não acho, eu não vi a rusticidade nesse sentido, no sentido do trato. Achei o escocês muito educado e muito simpático. A gente sempre fala aqui no Mapa de Viagem que a melhor forma de você viajar e se dar bem em uma viagem é se informar antes. Se informar antes, planejar com antecedência a sua viagem, para que não haja nenhum perrengue, como a gente diz aqui, né? E, por favor, quando voltar à Escócia, me chame. Como a gente já viajou junto, a gente já sabe como isso acontece. Por favor, quero ir da próxima. Mais uma coisa. Mochileiros. Um lugar muito bom para mochileiros. Por quê? Porque bed and breakfast em todos os lugares. Olha que coisa. Tem uma casinha, ela tem uma plaquinha de bed and breakfast. Que coisa boa. E o dinheiro lá é a libra esterlina? Isso tem que ser levado em consideração hoje. Por exemplo, no Brasil, a libra esterlina está quase R$7. Então é bom pensar nisso antes. Não mudou muita coisa, mas é isso aí. Carol Dowd, muito obrigado pela viagem à Escócia, pelo papo aqui no Mapa de Viagem. Espero que você volte outras vezes e, por favor, me convide para a próxima viagem. Sim, senhor. Pode deixar. A Escócia é muito mais que um país de belezas naturais e bons uísques. Tem civilidade, acolhimento e muitas lendas que já serviram de roteiro e enredo para histórias de livros e de cinema. Uma terra onde homens usam saia xadrez e tocam a gaita de fole, instrumento com som estridente, porém melancólico. E sobre o monstro do Lago Ness, nem ouse procurá-lo com arpões, redes de pesca ou armas. A Secretaria de Estado do país ordenou que o animal fosse deixado em paz depois que o boato sobre a sua existência ganhou força em 1933. Por via das dúvidas, e para não se confundir com lendas, é bom que o turista fique de olho mesmo no uísque.
Este sim é de verdade e pode fazer milagres. Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço e eu te espero para a nossa próxima viagem no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.